prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estar no céu, como ele disse, que eu sou a plaquinha 00001, como ele falou, de patrimônio, significa que nós estamos aqui há muito tempo, estamos tentando aprender há muito tempo. Não é verdade? À medida em que nós estudamos, em que nós fazemos estudos com vocês e para vocês, nós aprendemos a cada dia mais. E a cada vez que nós aprendemos uma coisa, nós descobrimos que tinha milhões de outras para aprender. Quando ele me pediu para falar esse mês aqui para vocês, eu me lembrei, nós estamos no mês do aniversário do Ciel. Né? Dia 1º foi aniversário do Ciel, 62 anos de existência, 62 anos sendo uma casa de acolhimento, sendo essa casa de caridade que nos dá o amor, o carinho, nos recebe com tanto cuidado, nos dá ensinamento porque nós temos os estudos, nos dá o apoio através do treinamento espiritual e nos recebe aqui para que a gente possa conversar. Toda vez que eu venho falar aqui, eu penso que eu estou conversando com vocês, porque eu sei que em pensamento vocês me respondem, certo? Então, quando ele me pediu, me veio na ideia uma coisa que muitos de nós falam constantemente, mas se esquecem de como nós a vemos, a lei de amor. Nós temos uma ideia dela no capítulo 11 do Evangelho, em que 3 irmãos nos falam a respeito. Nós temos uma ideia dela como se ela fosse muito inatingível para a gente. Quando a gente lê nesses 3 textos, a gente pensa assim, como é que eu vou chegar ali? Né? Parece assim tão difícil, mas não é. E nós a vemos de uma forma que nós não a utilizamos. Eu não vou dizer como nós a vemos, porque cada um de nós tem uma interpretação. Nós podemos viver 30 anos com uma pessoa e nós dois teremos 2 interpretações diferentes. Nós podemos ser 2 espíritos criados por Deus no mesmo instante, mas a nossa evolução, a nossa maneira de ser, nós vamos ter interpretações completamente diferentes, porque teremos vivências e outras coisas. Então, o que é a lei de amor? Tá? De vez em quando eu vou me reportar ao Evangelho, mas no mais eu vou falar com vocês. A lei de amor é a mais pura energia. A gente diz assim, poxa, mas eu amo, será que eu amo assim? Com essa energia toda? Mas eu vou chegar aí nesse amor que nós sentimos. O amor, ele transforma, além de estar presente em cada um de nós. Se você disser assim, poxa, eu não sinto amor, sente. Claro que sente. E sente muito amor. Mesmo quando você está com raiva, você está sentindo amor. O amor é adoecido, mas está sentindo amor. Depois, um dia a gente fala sobre esse outro lado. Um dos ensinamentos de Jesus, o mais forte que ficou para nós por toda a vida, foi amar ao próximo como a si mesmo. Como nós vemos o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? É o meu parente? É o meu marido? São minhas filhas? É o meu companheiro de estudo? É a Ana Maria que lê o Evangelho? É a Amanda que nos ajuda? É cada um de vocês aqui presente? Ou é aquele que sofre lá fora, aquele que está no hospital, aquele que está não sei aonde, no meio de uma guerra, que eu nunca vou ver a fisionomia dele em qualquer momento, mas sei que ele está lá e que é uma criação de Deus. Então, esse é amar o seu próximo como a si mesmo. Mas aí nós chegamos naquele amor que nós sentimos. Nós ainda amamos com paixão. Né? Lázaro nos fala no item 8 do Evangelho sobre a lei de amor, e eu vou ler direto aqui com foco para vocês. Vou ler do Evangelho mesmo. Eu escrevi, mas eu prefiro o Evangelho. Como disse a minha filha, leia o Evangelho. Estou fazendo, viu, gatinha? Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra,
mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco todos os anseios e todas as sublimes revelações. É aqui que entra o que eu falei. Nós estamos já sentindo, nós já temos sentimentos. E ele fala aqui que nós somos corrompidos, né? Porque nós somos criados simples e ignorantes. À medida em que nós fomos evoluindo, nós somos corrompidos pelo próprio mundo material, por todas as coisas que acontecem. Se eu perguntar para cada um de vocês o que lhes traz felicidade, o que é felicidade para vocês, eu vou ter inúmeras, mas inúmeras diferenças entre cada um. E o que é felicidade, gente? Ela tem a ver com amor, tá? A felicidade, para mim, Sibeli, é a soma de todos os nossos momentos felizes e realizados. Mas é também a soma de todos os nossos momentos difíceis, porque ali nós crescemos. Ali nós aprendemos aquilo que nós tínhamos que fazer. Ali nós aprendemos algo que nós não tínhamos que fazer. Ali nós aprendemos sobre nós. Por isso que muitos têm assim um terror da palavra reforma íntima. Ai meu Deus, eu vou me conhecer. E agora? Eu não vou gostar de mim. Como eu serei? Isso é paixão, porque eu me amo com paixão. Eu quero para mim tudo, mas eu não quero tudo para a Amanda. Amanda, eu te peguei de exemplo hoje. Mas é isso que a gente é. E o que a gente aprende com a doutrina é essa modificação que ela traz para a gente. Eu vou deixar de ser assim. E a reforma íntima e nos amarmos de verdade nos mostra isso. Eu estava fazendo uma pesquisa e passei por uma palestra que eu achei muito interessante, que falava sobre a lei de amor e caridade, que está no livro dos Espíritos. Agora eu esqueci a parte dele, é livro 3, mas eu vou chegar aqui até vocês, tá? Para vocês. E lá, um dos irmãos falava o seguinte, que nós temos várias formas de amar, dependendo de cada um de nós. Ele falou de 3 formas e eu achei muito interessante. O amor platão. Todos vocês já ouviram falar de Platão. Vocês já ouviram falar do amor platônico. Aquele que a gente sente por algo, alguma coisa, por alguém e que é inalcançável. Mas aí o irmão colocou nas falas dele o seguinte, pode ser um amor que a gente tenha para adquirir um carro, digamos, adquirir uma casa, adquirir um bem, e ele estava se mantendo apenas no material. Mas nós podemos ter, eu conheço pessoas que têm paixões incríveis por personagens, por atores, por cantores, uma coisa assim que nunca vai conseguir chegar até lá e que pode atrapalhar a sua evolução por estar tão ligado nesse ponto. É o amor platônico, né? É esse que a gente não quer sentir. Ele faz parte da gente, eu vou dizer, nós, assim, os mais velhinhos de cabelo branco, nós já fomos adolescentes e tivemos de alguma forma um amor platônico. Aqueles adolescentes que estão aqui na plateia também. E aí, o que aconteceu conosco com isso? Nós crescemos e descobrimos um amor de verdade. Mas nós sofremos. Esse sofrimento foi um degrau, uma escala para que a gente chegasse a ser melhor do que a gente já é. O segundo amor que ele narra é o amor Aristóteles. É o amor do instante vindo, devido, o amor carnal, o amor que está no outro. Nós também vivemos isso. Quando nós temos um amor, paixão por alguém, nós vivemos esse amor, esse momento. É lógico que ele faz parte de nós, porque somos animais racionais. Nós temos a necessidade de estarmos unidos a um companheiro ou uma companheira, e daí crescemos. Afinal, está escrito que crescer e multiplicarmos. E nós precisamos auxiliar aqueles irmãos que estão no plano espiritual, como fomos auxiliados, a encarnar e evoluir. E se nós não tivermos amor pelo companheiro, como será que nós vamos fazer isso, não é verdade? E é assim que a vida vai crescendo.
E esse amor Aristóteles, ele tem muitas outras vertentes se a gente for prestar atenção nele. Aí ele chegou no último que ele enumerou. Dentre todos esses, meus irmãos, existem muitos outros, tá? Muitos outros que vocês vão poder encontrar pelo meio do caminho. Mas ele chegou ao terceiro, que é o que nós mais falamos, é o amor de Jesus. É o amor voltado ao outro. Esse é o que almejamos, mas nós já o exercitamos, porque nós nos amamos. Quando eu falo sempre que eu estou em uma reunião, quando eu estou em um curso, sou facilitadora, e que eu digo que eu amo os meus alunos, ou que eu amo os médicos com os quais eu estou trabalhando, não é dizer que é aquele amor paixão, o mesmo amor que eu devoto à minha família, mas é o amor daquelas pessoas que estão ali comigo. Elas estão comigo trocando um momento de realização. Esse é o amor de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. E é aí que nós exercitamos o amor de verdade. Nós chegaremos lá, com toda certeza. Se ainda não chegamos, nós vamos chegar. No Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, na questão 888, São Vicente de Paula nos fala o seguinte: amai-vos uns aos outros. É toda a lei divina, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Eu falei sobre isso para vocês quando eu falei de Aristóteles. Quando eu li esse trecho, eu entendi a lei de amor e de caridade, mas pensei numa frase que eu ouço pessoas a respeito de alguém que amam quando este desencarna. Me veio muito forte. Todos nós aqui já perdemos alguém que partiu do plano espiritual. E eu já vi acontecer em enterros, eu já conversei com pessoas depois, porque se tem uma coisa que as pessoas gostam de conversar comigo, eu escuto muita coisa. Eu amava tanto aquela pessoa. Foi? Eu amava porque você amava o corpo? Ou você amava a essência? Porque eu digo sempre, eu sou viúva, eu amo meu marido, porque eu amo o espírito. Né, Ana Maria? Porque nós não amamos o corpo. O corpo é a atração carnal, como ele falou aqui, para que a gente se una e propicie e cresça esse amor. Então, só porque a pessoa desencarnou não significa que eu deixei de amar. Eu continuo amando. Afinal, eu amo com o coração, não com os olhos. Sim, é o sentimento, é o que nós estamos exercitando. É o amor de Jesus que nós estamos exercitando. É o amar verdadeiramente aquele espírito. E é isso que Jesus quer de nós. Eu me lembrei nesse minuto de uma historinha de uma senhora que chegou no plano espiritual e um dos protetores que a recebeu, olha, ela já conseguiu ir para uma colônia, ou um posto de socorro, não sei bem. E ela disse, graças a Deus, eu venci. O protetor virou para ela e falou, venceu o quê, minha irmã? Eu vivi com ele até o final, eu aturei ele até o final. Aí ele virou para ela e falou assim, você aturou ele até o final? Ela falou, foi, eu fiquei até o fim com ele, até eu morrer. Aí ele falou para ela assim, falou, então tenho que te dizer que você não venceu. Porque você vai voltar com ele para aprender a coisa mais simples que você foi lá para aprender. Aprender a amá-lo. Você não foi lá para aturar, você foi lá para amar. E esse é o nosso propósito. Quando nós encarnamos como filhos, como irmãos, como companheiros, como pais, como tios, como colegas. Nós não estamos reunidos aqui à toa. Esse grupo de pessoas não está aqui nesse momento por um simples acaso. Ou porque eu, linda, bela, formosa, viria falar. Desculpem, mas eu brinco de vez em quando. Então, assim, todos nós estamos aqui por algum motivo muito sério.
Olha o tratamento espiritual que já foi falado, que acontece nessa aula. Nós estamos aqui porque todos nós precisamos ouvir, e ao mesmo tempo os irmãos que nos acompanham também, sobre amor. E nós hoje vamos sair daqui, meus irmãos, espargindo amor a mãos cheias para cada um que necessitar. Porque ele sairá do nosso coração e dos nossos olhos. Assim eu espero. Nós vemos que a nossa matéria é transitória. Né? Nós conversando, eu conversava com o José Luiz antes de começar, que às vezes nós estamos conversando com os irmãos desencarnados e percebemos, aqueles aqui que têm a oportunidade de fazer isso, tá? Nem todos têm. A gente tem a oportunidade de saber coisas que aconteceram com eles e que para nós é um ensinamento. Eu digo que todos os nós, médiuns, trabalhadores, nós temos ensinamentos a cada vez que conversamos com o irmão desencarnado. Porque a história dele, o que ele vivenciou, o que ele viveu, nos mostra aquilo que nós não precisamos fazer ou o que nós precisamos fazer. Porque nem tudo é só coisa errada. Muitas vezes as pessoas acham que os irmãos desencarnados apenas nos atrapalham. Não, eles são nossos orientadores. Eu gosto de dizer que mesmo aqueles que não querem o nosso bem são nossos orientadores, porque nos mostram o nosso limite. Nos mostram até onde nós temos a capacidade de exercitar o bem, a paciência, o amor. Tá? Porque nós vemos o nosso limite, aí opa, quem é essa? O que eu estou fazendo? Aí nós paramos. André Luiz, o patrono dessa casa, ele disse uma frase que não sei em que livro, não sei onde está, eu só peguei a frase. O amor é a força que transforma o destino. O amor está presente em cada um de nós, mesmo na vida daqueles que não acreditam no amor. Ou não deixaram de lado por vários motivos. Eu ontem conversava com uma irmã, que foi minha aluna aqui na casa, e que o curso deixou de ser online, ela deixou de fazer. E ela me dizia justamente isso, que ela não acreditava no amor, mas que ela estava passando por um momento que ela estava descobrindo que ele existia, como eu tinha falado para ela em uma aula. E ela viu que o que ela sentia era um momento muito dela. Gente, isso é muito interessante, porque a gente passa por um momento de provação e a gente nega. A negação é a coisa mais incrível do mundo, porque nós negamos aquilo que está nos acontecendo. Negamos pra gente, porque as outras pessoas olham pra gente e veem o que está acontecendo. Mas nós negamos categoricamente, não é isso não. Mas, né, nós nos espelhamos em Jesus e não queremos deixar as pessoas tristes. Quando Jesus veio ao planeta, amorosamente, bondosamente, porque ele não precisava vir até aqui, ele é o nosso governador, ele que toma conta do planeta, mas ele veio num momento, 2000 anos atrás, em que nós éramos muito mais, vamos dizer, bárbaros. Não que a gente cometesse tanta barbárie, mas nós éramos assim, muito mais primitivos, vamos dizer. E nós ouvimos, não entendemos. Alguns vieram preparados, vejam bem, vieram preparados para poder continuar as palavras dele, mas outros não entenderam. Quem somos nós? Alguns que entenderam ou os outros que não entenderam? Não interessa. Nós estamos aqui agora entendendo. Gastamos 2000 anos, mas estamos. É lógico que Kardec teve que criar um dicionário, ao qual nós chamamos de Pentateuco, para que a gente entenda as palavras de Jesus e o que acontece no plano espiritual. Aí assim, espírita, nós somos espíritas, nós entendemos tudo, nós somos uma... Não, olha só, nós precisamos de um dicionário para aprender, gente. Para entender o que está escrito. Né? Porque senão nós não vamos compreender. Mas agora nós já temos essa compreensão e nós já podemos deixar esse amor expandir de nós e mostrarmos aos outros como é. Eu estava fazendo pesquisas, eu gosto de pesquisar não apenas no Pentateuco, eu sou sincera, porque todos os temas estão envolvidos também na área psicológica, na área só profissional da gente,
as pessoas podem vir na área médica. Eu conheço médicos amorosos incríveis, que são pessoas maravilhosas com seus pacientes. Dizem que ser médico é ser frio, porque ele vive vendo a doença, mas eu sei o quanto eles sofrem, o quanto eles não conseguem, às vezes, agir, porque não conseguem resolver a situação do paciente. E a resposta que eles nos dão quando vê o paciente melhorar é muito interessante. Então, o médico não é frio. Ele apenas tem que agir apenas com a razão, porque se ele deixar a emoção funcionar, ele não vai chegar lá na frente, não vai salvar aquela vida. E ele acaba adoecendo muito. Justamente. Muitos médicos adoecem. Muitos psicólogos, muitos não, a grande maioria dos psicólogos, por causa de trabalhar com problemas emocionais dos pacientes, fazem terapia, porque senão eles enlouquecerão também. Entende? Então é assim, a coisa mais incrível. Eu tenho um psicólogo, meu terapeuta, converso com ele coisas assim do arco da velha. Ele amorosamente me ouve, me entende, passa aquilo para as pessoas que necessitam. Mas e ele? A carga que ele pegou, ele pode não levar com ele, mas ele já interiorizou para poder me auxiliar. Então ele também necessita de alguém que faça isso por ele. É uma corrente, né? Os psicólogos, os psiquiatras vão se cuidando ao mesmo tempo. Então eu pesquisei Joana de Ângeles. Ela fala muito sobre amor. Este livro eu trouxe para mostrar para vocês. Amor, Imbatível Amor, é incrível. É um livro maravilhoso. Eu faço um curso sobre a série psicológica de Joana de Ângeles e nós estudamos toda a série, são 16 livros. Este daqui, eu sou sincera, o meu outro tinha anotações. Esse aqui eu comprei porque eu emprestei para uma pessoa e o emprestado ficou para sempre. Graças a Deus, ela que usa bem as minhas anotações. Parei outros porque o meu momento é outro agora, né? Então ela nos fala desse livro aqui no capítulo 1. Eu não vou ler do livro, tá? Porque o livro ele é picado e para a gente entender eu teria que ler tudo. Então ela nos fala no capítulo 1 o seguinte: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa e fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Então, o amor é aquilo que nós temos, que nós precisamos manter para a gente, que é um tesouro com o qual a gente divide com todos. Nós aqui, enquanto trabalhadores na seara espírita, ou apenas frequentadores, nós usamos muito o amor quando estamos em tratamento, orientação, cuidado com os irmãos encarnados ou desencarnados que conversam conosco. Não nos é orientado que nós olhemos ao irmão pelo lado emocional e psicológico, mas faz parte. Porque quando a gente estuda a doutrina, a gente vê que nós somos tudo isso. Nós somos o lado físico, o corpo, o lado emocional, o lado psicológico e o lado espiritual. E nós não podemos deixar de ver um ser à nossa frente, seja o encarnado que nos pede ajuda, seja o desencarnado, que nós não vejamos completamente. E isso é muito interessante, porque a resposta é muito, muito boa quando nós tratamos com amor. Eu já vi espírito comunicando ser tratado, vou dizer com falta de educação, em um lugar que eu frequentei por uns 2 meses a título de estudo. E a resposta foi péssima, porque primeiro ele não entendeu o que acontecia, e segundo, ele destratou quem conversava com ele. Tem que falar mais rápido, estou falando muita coisa, não estou falando tudo. Fenelon, no item 9 do Evangelho sobre a lei de amor, nos diz: os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e viciosos deverão reformar-se quando virem os benefícios produzidos por esta prática. A prática é: não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas fazei-lhes ao contrário,
todo bem que é passível de ser. Aí vem a parte do perdão, a parte difícil, né? Nos trataram mal, e o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar bem. Porque independe de nós. E depende de nós sermos bons. Se nós formos maus, como foram conosco, o que nós estamos criando para nós? Quando começou a guerra da Ucrânia, eu vim dirigir o salão de palestra, um dos irmãos aqui presentes me pediu que eu orasse pela Ucrânia. Antes de fazer a oração, eu falei com todos os que estavam no salão o seguinte: a Ucrânia está sendo atacada, a Rússia está atacando. Vendo pelo lado da doutrina, quem é a vítima? Absolutamente a maioria disse a Ucrânia. Mas vamos ver pelo lado espiritual, pelo lado da doutrina. Quem é a vítima? A Ucrânia, aqueles que estão sofrendo, o país em si, nesse momento está pagando uma dívida coletiva. E dependendo daquilo que aqueles irmãos que estão ali estão sofrendo, dívidas individuais. A Rússia está criando uma dívida que ela pagará lá na frente. Quem é a vítima? Todos são vítimas. Porque todos eles estão, de uma forma ou de outra, ou resgatando dívida ou criando uma dívida. E nós, se nós tomarmos um partido, nós criaremos uma dívida para nós. Vocês entendem? Então, o partido do espírita, o partido daquele que trabalha com a lei de amor, é olhar que espíritos estão num momento de conflito, passando por uma evolução difícil. E que todos, independente de cor, raça, credo, o que estejam fazendo, necessitam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa oração. No nosso Evangelho nós temos no capítulo 28, uma oração pelos criminosos. Nós podemos colocar aí os criminosos de guerra. Agora vamos levar em consideração o seguinte: quem criou a guerra vai para a guerra? Não sabe nem o que é um campo de batalha, gente. E que aqueles que estão ali, que são comandados, eles são obrigados a irem também. Se você pegar todos os soldados e verificar, eles não estão ali por vontade própria. Eles estão ali porque são soldados. Vamos pegar, no nosso país, o homem é obrigado a servir o exército. Vocês homens aqui sabem como é. Se vocês continuam na carreira militar, ou se eclode uma guerra no nosso país, fora aqueles que estão em serviço militar, todos os outros são militares da reserva. Todos, independente de idade, todos são militares da reserva. E aí? Seremos chamados à guerra. Graças a Deus, nós não temos uma guerra desse nível no nosso país, mas temos uma guerra de cabeça. Vamos pensar no duelo. Tá? Nós não podemos deixar isso acontecer. Sanson, que foi um dos membros da Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1863, ele fala também para nós uma coisa muito interessante. E que ele fala também que, no momento que ele estava falando para a gente sobre amor, nós já éramos capazes de entender o que ele falava, como não éramos 100 anos antes. Imagina na época de Jesus, quase 2000 anos antes. Mas que 100 anos depois, ele falou em 1863, nós estamos em 2022, nós seríamos capazes de entender muito mais. Então nós hoje estamos capazes de entender muito mais as falas dele. Ele diz assim: amai muito para seres amados. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, honrado, consciencioso, para fazer aos outros o que quer para si mesmo. É procurar ao redor de si
o sentido íntimo de todas as dores que atormentam vossos irmãos, para abrandá-las. E ele termina de novo com a frase inicial: amai muito para sermos amados. É bem interessante esses trechos do Evangelho, e depois eu convido vocês a lerem, porque é algo muito interessante da gente ver, entender e deixar entrar na nossa vida. Porque cada vez que você lê o Evangelho, e a gente lê aleatoriamente, aquele trecho que você leu ontem, você hoje entende de uma forma diferente. Porque eu falo sempre, nós entramos nesse salão, um espírito em evolução, de um jeito. Não por causa da palestra, tá, gente? Mas nós vamos sair de outra, por causa de tudo que aconteceu aqui. Cada palestra que nós ouvimos, cada vez que nós viemos ao centro, cada vez que a gente vai no supermercado, cada vez que a gente vai no restaurante, cada vez que a gente vai em qualquer lugar, a gente entra de um jeito e sai de outro. Porque naquele momento nós passamos por uma transformação. Pode não ser assim evidente na hora, né? A não ser no salão de cabeleireiro que você vai e sai com o cabelo curto, ou penteado, ou bonito, ou arrumada. Mas fora isso, o nosso íntimo sai assim renovado. E é o que nós buscamos. É o que nós entendemos que é a nossa melhora. Não é verdade? Hamed, no livro Renovando Atitudes, no capítulo 48, chama Os Olhos do Amor, nos diz: olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. Aí a gente lembra de Francisco de Assis. Dia 4 foi dito que comparava-se Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, tolere o amor. E assim sucessivamente. Ele nos deu esse exemplo maravilhoso. Nós temos muitos outros exemplos de irmãos que dedicaram a vida e dedicaram os seus momentos à caridade, a fazer pelo outro aquilo que gostariam que fizessem por ele, mas sem nem pensar nisso. Vamos ver, Chico Xavier, fora ter nos deixado uma bibliografia incrível, livros maravilhosos, ele fazia a caridade cotidianamente. Irmã Dulce, você se lembra? Irmã Dulce não tinha condições de deitar para dormir por causa de um problema no pulmão. Ela dormia recostada numa cadeira. Madre Teresa de Calcutá. Eu lembrei desses 3 expoentes apenas para a gente pensar. Mas pensem quantos irmãos que ninguém sabe no planeta inteiro que fazem esse mesmo trabalho, que cuidam de pessoas, que fazem esse movimento de cuidar, de tratar, fora outros que recebem mensagens e que passam sem escrever, apenas falando. Então o planeta está em constante rodízio de caridade e de amor. No livro dos Espíritos, no livro 3, onde fala da lei de caridade, de amor e de justiça, é interessante dar uma lidinha naquilo para que a gente aprenda um pouquinho mais. Meu tempo está acabando. Eu vou ler só uma oração que eu li num texto que eu estava pesquisando e achei magnífica para a gente. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento.
Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. Obrigada, Pai. Obrigada a vocês por me ouvirem. Obrigada a essa casa que nos acolhe. E parabéns mais uma vez ao CEAL.